Jacques? Tudo bem a todos. Sucesso aí na palestra. Estou aqui. Muito bem. São Estou 17 aqui. horas, 18 horas em ponto, então quero iniciar agradecendo sempre a presença dos amigos, parceiros aí do IUB. Agora a gente fala IUB, é mais chique, né? E é mais resumido, Instituto Unidos Brasil. E, inicialmente, agradecer mais uma vez o Márcio Bevilacqua, junto com o Enéas Salomone, que é o presidente do grupo, do Grupo Savoy, já está aí dentro. E hoje é um dos shoppings que participa do Grupo Savoy, é o Shopping Interlagos. Hoje é a vez do Shopping Interlagos patrocinar. A Savoy é parceira desde o início do Instituto Unidos Brasil, que a gente agradece e esse reconhecimento importante do trabalho que a gente está desenvolvendo. Obrigado, viu, Márcio? Manda um grande abraço lá para o nosso amigo Enéas. Mandarei. Obrigado. E Ele já hoje mandou. nós teremos... Mandou Oi. um abraço Nabil. antecipado. Oi. Tem um monte de gente mandando mensagem que está entrando. Segura uns 2 minutinhos aí, canta uma música. Eu Ô, acho o Nabil, seguinte, Nabil, conta para nós com quem o Corinthians vai jogar esse dia aí. Presta atenção, nós estamos falando de uma coisa muito séria e tem gente importante aqui nos assistindo e, impreterivelmente, nós começamos às 18 horas. Quem chegar atrasado será bem-vindo e vai poder assistir depois o vídeo, né, que nós vamos mandar para todos. Deixa eu continuar aqui com a minha missão de abrir esse importante encontro. Bom, a doutora Mary todos já conhecem. Ela, primeiro, é membro do Instituto, está junto conosco. Segundo, é uma grande parceira e é uma batalhadora aí com a questão não só da reforma tributária, mas principalmente agora de todas as como é que a gente chama, Mary, dentro da reforma tributária? Leis complementares. Das leis complementares. Leis isso. complementares. É isso aí, Juarez, das leis complementares. E hoje o assunto vai ser não menos importante, que é o impacto nas empresas da proposta, né, do Código de Defesa do Contribuinte em tramitação. Então, é um perigo muito grande do que está acontecendo, nós temos que estar alerta e temos que estar com uma presença importante em Brasília para não deixar o que a Mary vai nos contar agora. Dentro da nossa pauta normal, a Mary fala 20, 25 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e depois a gente abre para o debate. Mary, a palavra é sua e seja bem-vinda. Obrigada, Nabil. Nabil, Mary, eu queria pedir aí, Mary, uma gentileza pelo seguinte. Hoje, o que nós estamos fazendo nas leis complementares e o que a Mary está fazendo, Nabil, me sinto no compromisso de ressaltar. Nós fizemos 19 grupos de trabalho, nós montamos. Esses grupos de trabalho espelham os grupos de trabalho que o governo estabeleceu. Nós já apresentamos 2 e agora um terceiro projeto-lei. Para vocês terem uma dimensão do trabalho que está sendo feito do grupo, os 19 grupos de trabalho hoje congregam 486 advogados. 486 advogados. O governo está de olho naquilo que nós estamos fazendo. Houve um trabalho a semana passada do governo pedindo dizendo que o governo vai entregar as medidas por parte do governo antes do dia 15, o que eu duvido, eles nem começaram a trabalhar ainda. Os grupos de trabalho não têm nem reunião, não tem nem definição do que vai acontecer. Então, é o seguinte, o trabalho que está sendo feito, muito trabalho com o apoio da doutora Mary Elby, é um motivo de orgulho para a gente. Doutora, a senhora está não só colocando o Instituto na vanguarda do debate brasileiro, mas a senhora está colocando o Brasil acima de qualquer outra coisa, e eu queria fazer uma ressalva antes da senhora falar e um agradecimento pelo excepcional trabalho
que está sendo feito. Eu nunca participei, é impressionante, nós recebemos todos os dias ligação das maiores empresas brasileiras querendo que seus advogados participem, juntamente com as nossas equipes. Nós já estamos na 4ª semana de evento dentro do Congresso Nacional, todas as quintas e sextas-feiras, com a presença média de mais de 40 pessoas. Então, Nabil, você me desculpa, mas o que a doutora Marielbe está fazendo junto com o grupo, claro que ela é parte, mas ela é uma parte importante, porque é uma pessoa que é reconhecida, uma pessoa que todo mundo admira. Então, o que este grupo está fazendo é motivo de orgulho para todos nós como brasileiros. Não estou nem falando de UB, nem como empresário, como brasileiro. Doutora Marielbe, muito obrigado. Então, deixa eu aproveitar, Castilho, bem colocado, essas palavras que você falou. Que tá nos ouvindo, que foi ele que me apresentou a doutora Mary, e de lá, na hora que ele me apresentou a doutora Mary, eu falei, doutora, você está dentro do Instituto, e começamos esse trabalho importante. E uma notícia muito boa para todos agora é que o Bernardo Api confirmou a presença dele no Instituto no dia 23. Estaremos apresentando primeiro, às 10h30, nós vamos reunir a nossa equipe no Instituto, 10h30 da manhã, coordenada com a doutora Mary e também com a Carolina Brasil. E depois nós vamos discutir, debater e vamos apresentar, a partir do meio-dia, as nossas propostas das leis complementares. E ouvir o que o Bernardo Api tem a dizer e a gente vai fazer, obviamente, colocações importantes desse nosso grupo de trabalho. Mary, agora é a tua vez. Obrigada, gente. Obrigada, Castilho. Obrigada, Nabil. Obrigada, Mesquita, né, que me livrou para o grupo. E a todos que estão aqui presentes nessa véspera de sexta-feira É da orgulho. Paixão. Orgulho ouvir tudo isso. Obrigada. Inclusive, o Jacques estava lá quinta e sexta, né, com a gente lá na Câmara dos Deputados, né? E realmente o Instituto Unidos Brasil e UB tem sido protagonista de verdade. E, Castilho, deixa eu lhe dar uma notícia já resultado do nosso trabalho, né? A gente começou a falar que o contribuinte só tem que ter uma única obrigação acessória, que é fazer uma nota fiscal, botar no sistema eletrônico e aí o governo fazer uma declaração pré-preenchida para que ele confira essas compensações, esse cálculo de tributo. E ontem o API já começou a falar também que era importante ter uma declaração pré-preenchida, então a gente já ele jamais dirá que fomos não, mas nós quem começamos a falar nisso, né? E eu tive também em Brasília na quinta, não, hoje é quinta, na terça-feira, na Câmara, Câmara Nacional de Segurança Jurídica segurança jurídica nos negócios, né? Que é formado por AGU, a Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e o doutor Leonardo Alvim, que está presidindo, quem também está do lado de doutor Api coordenando a reforma, e ele disse que até o dia 15 de abril vão apresentar as propostas, que eles estariam essa semana que vem dedicados só para isso, para fechar essas propostas. Então, o trabalho está tendo muita repercussão, inclusive o doutor Lória, que estava lá também, que é o ministro adjunto para esses assuntos de reforma, ele falou também, nós estamos propondo, seja criado um Conselho Nacional de Interpretação e Uniformização da Legislação, porque não tem sentido ter 2 tributos iguais, interpretado por União do jeito, Estado por outro, Prefeitura do outro. Então, a gente tem que ter uma Câmara Nacional ou um Conselho Nacional que vá uniformizar isso aí. Então, quero parabenizar e dizer que está um orgulho a gente juntos, porque está dando resultado e a gente está sendo ouvido. Obrigada por essa grande oportunidade de exercer a minha cidadania, né? E eu estava trocando ideias com o Nabil também, existem 7 projetos de lei tramitando que têm uma alta importância para o empresariado e que está passando despercebido. Foram 7 projetos de lei da Comissão de Juristas, presidido pela ministra Regina Helena, competentíssima, do STJ, doutor Marcos Livre, e uma série de juristas do Brasil que se reuniram e fizeram essa, então, execução fiscal, processo administrativo, vários projetos de leis que estão sendo tramitando, né?
foi o senador Rodrigo Pacheco que apresentou, e o senador Efraim, ele é o relator desses projetos. Então, já aí fica a sugestão para a gente chamá-los no IUB, para que a gente possa mostrar as fragilidades que pode acontecer. São projetos excelentes, é um grande avanço, mas tem alguns ajustes a serem feitos por conta de que senão vai causar um impacto pior do que a situação que hoje tem. E é isso que eu quero apresentar para vocês hoje com relação ao Código de Defesa do Contribuinte. Então, é uma ideia excelente, né? Que a gente está querendo trazer para o conhecimento de vocês, porque muita gente... Estão vendo a minha tela? Sim. O que é que acontece? Muita gente não está tendo conhecimento, inclusive a imprensa ainda não está noticiando, só que os projetos já estão tramitando, e quando eu estive lá 15 dias atrás no Senado, eles colocaram que deve apresentar até o final de abril já para votação, né? Então, esses temas são bem sensíveis e é importante, mais uma vez, o protagonismo do IUB e das frentes parlamentares, né? E dizer que a gente está contando fortemente com as mulheres no tributário. Já somos 6.000 mulheres no grupo, né? A Carolina, a Camila e a Fran, que são as coordenadoras gerais, né? Mas a gente já está espalhada no Brasil todinho e nos juntamos, e tem muita gente trabalhando agora na Semana Santa para que as propostas da reforma tributária sejam aprovadas. Mas focando agora no Código de Defesa do Contribuinte. Durante muito tempo houve uma resistência que esse código fosse aprovado, dizer que é código do sonegador, iria proteger. Não. Nós temos hoje direitos e garantias fundamentais na Constituição que, na prática, não é observado. Então, por exemplo, âmbito de direito de defesa está lá na Constituição, mas que muita gente, muito auditor do município, em alguns municípios, não obedece, não dão acesso ao contribuinte, nem dão informações claras. Esse código é um projeto de lei complementar e ele é muito importante, que vai se aplicar para a União, para os estados e para os municípios. Então, é muito importante que a gente esteja atento. Veja, a relação fazenda e pagador de tributo, porque eu acho que, na realidade, nós não somos contribuintes, nós somos pagadores do tributo. E o pagador do tributo tem que opinar nas regras que ele vai cumprir, né? E o que é que aconteceu no último tempo? É publicada uma lei, o contribuinte lê, interpreta, paga o tributo, cumpre a obrigação dele, daí até 5 anos pode ser fiscalizado pela União, pelos estados, pelos municípios, dizendo, discordamos da sua interpretação, e já vai fazer um lançamento e aplicar uma penalidade. Então, nós, pagadores de tributos, estamos sujeitos a quê? A interpretações dos órgãos fazendários e do judiciário, que é uma coisa também que, na reforma, a gente está defendendo uma única interpretação e uma única fiscalização. Não pode o contribuinte ficar sujeito a várias fiscalizações, várias interpretações, vários processos, várias defesas e várias cobranças de um crédito tributário. Então, a gente está defendendo isso aí. Então, o passado, a gente vê sempre dessa relação tributária, muito conflito, muita desconfiança, litígio. Atualmente temos mais de 5 trilhões de reais em litígio tributário e mais de 32 milhões de processos que geram insegurança jurídica. Então, muitas vezes, o investidor não vem investir no Brasil exatamente por quê? Por conta da insegurança jurídica. A gente, que é consultor, diz, olha, pode ser, o judiciário depois pode dizer, isso tem que acabar. Por quê? Você pode até pagar um tributo alto, né, o que já é errado, mas pelo menos você tem certeza de que aquilo lá está certo. Então, esse Código de Defesa do Contribuinte, ele vem com um novo paradigma de mudança de mindset mesmo, de mentalidade, e vai ter que acontecer essa mudança de mentalidade para o fisco e para o lado dos contribuintes. Só que ele já começa com vários princípios interessantíssimos. A relação fisco-contribuinte tem que ser harmônica, com estabilidade, a confiança e boa-fé no contribuinte. Não pode o contribuinte ser, primeiramente, presumido sonegador, para depois é que ver que ele está certo. Então, isso tem que mudar, tem que ser uma relação colaborativa. A primeira fiscalização é uma coisa que a gente está defendendo na reforma tributária e temos que defender aqui também. Toda fiscalização tem que ser orientativa. Por quê? O fiscal chega lá e diz, eu discordei. Mas peraí, ele leu e interpretou sem orientação nenhuma. E aí o que é que acontece? Já é penalizado com multas muito graves, né? Tem estado que tem multa de 300% pela falta de pagamento.
Então, essa situação tem que mudar. E aí, a primeira coisa que eu vejo no código é o seguinte: ele tem esses princípios, mas não tem nenhuma consequência. Então, se não for obedecido aí, se não for respeitada a confiança e boa-fé, o que é que acontece? Nada. Então, quando não tem uma sanção, não tem uma consequência do que acontece, não vai ser respeitado, que é o quadro que a gente vê hoje. Então, a nossa primeira sugestão é nesse sentido. Para quê? Para que a gente possa ter a segurança jurídica. Então, dentro dos deveres da Fazenda, não tem nenhuma consequência, porque assim, o contribuinte tem direito a isso, tem direito àquilo, mas nada acontece se não for respeitado. Então, esse código não pode ser só uma carta de intenções. Eu até coloquei para o relator, o senador Efraim, senador, a gente precisa colocar uma consequência se não for observado. E aí começa o artigo 4º da lei. Ela tem muita coisa boa, coisas excelentes, mas aí, por conta do tempo, eu vou me pegar nos tópicos que a gente tem que trabalhar para ver ajustes, né? Diz: haverá respeito às expectativas do contribuinte sobre a aplicação da legislação. Então, a gente vê até o próprio Supremo Tribunal Federal, em vários momentos, deixa de reconhecer, por exemplo, CMS na base de cálculo. Ora, ele reconheceu que era devido, só que deu efeito modulado daqui para frente. E o ISS é a mesma coisa, ele já está considerando que não pode ser deduzido da base de cálculo. Então, isso aí é um desrespeito a essas expectativas do contribuinte. E qual é o momento de corrigir? Aqui. Aqui, por exemplo, quais as consequências práticas? Muitas vezes o contribuinte obedece uma solução de consulta, um recurso repetitivo já decidido pelo STJ, uma prática reiterada da administração e, posteriormente, sofre uma autuação. E aí nós só temos o seguinte: o artigo 100 diz: paga o imposto sem penalidade. Não, tem que ser respeitado e o novo entendimento tem que ser para o futuro. Ora, se nem a lei pode retroagir para atingir direitos adquiridos, coisa julgada e o ato jurídico perfeito, por que um entendimento da administração vai retroagir? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter cuidado e eu entendo que tem que ser estendido, inclusive, para a própria administração e também para o judiciário. É consagrado claramente a presunção de boa-fé do contribuinte no âmbito judicial e extrajudicial. Então, tem que acabar essa coisa que o contribuinte quer deixar de pagar tributo. Ganha empresa, ela precisa estar em dia, tem bolsa, tem mercado. Ela não pode estar simplesmente sonegando porque quer. Então, o que acontece? Tem um banco atualmente autuado em 18 bilhões de reais porque ele deu uma interpretação que era correta na época e depois deixou de ser. Então, isso aqui o código pode corrigir, dando exatamente a consequência se ele observar essas normas como estão. E aí vem algumas coisas que nós precisamos incluir nesse código. A primeira fiscalização tem que ser orientativa, não pode já chegar e multar. O contribuinte tem que ter uma única fiscalização, principalmente agora que a gente vai ter a CBS e o IBS, que são tributos idênticos, mesmo fato gerador, imposto de incidência, tudo igual. Como é que cada um vai poder fiscalizar? E tem essa possibilidade. Estamos colocando isso tanto na reforma, como também aqui no Código de Defesa do Contribuinte. O contribuinte tem que ter um único cadastro. Ele não pode ter que se registrar no estado, no município. E tem coisas incríveis, por exemplo, eu sou prestadora de serviço, eu presto serviço para uma empresa do Rio Grande do Sul, eu tenho que me cadastrar lá, senão eles vão me cobrar também o tributo. Presto no Rio de Janeiro, também está lá. Minha sede é em Recife, presto em São Paulo. Então, isso é absurdo, não se pode mais ter esse tipo de exigência do contribuinte. Evoluímos tecnologia, queremos ser da OCDE, vamos evoluir também. Eu tenho o caso de um amigo que estava na Suíça e um dia ele recebeu uma carta do fisco e aí se assustou, né? Eita, o fisco suíço atrás de mim. Chegou lá, ele levou uma bronca porque o cara disse para ele o seguinte: você tem uma restituição aqui muito tempo e não veio buscar. Pegue sua restituição, está aqui na sua mão e nunca mais repita esse atraso. E aí ele ficou admirado que aqui no Brasil a gente pede uma restituição, demora 3, 4, 5 anos para receber. Uma coisa também que a gente vem batalhando tanto na reforma e aqui também teria que incluir é que o contribuinte só tem que ter uma única obrigação acessória: emitir a nota fiscal. Não vai ter o comitê gestor com um sistema tecnológico tão eficiente. Então, ele pegue, calcule e depois mostre essa declaração pré-preenchida, que aí o API, a gente começou a falar e o API já está falando também, o que é muito interessante. Ele vem aquela declaração pré-preenchida e a pessoa confere o que está igual, o que não é, e aí é que vai fazer o pagamento do tributo.
E aí tem um outro princípio, ter processos decididos em prazo razoável. Qual é esse prazo razoável? Tem que ser dito aqui, e se não for decidido, a consequência será que o direito do contribuinte vai ser reconhecido. A ineficiência do fisco em ter órgãos suficientemente funcionários para julgar não pode prejudicar o contribuinte que fica 20, 30 anos atrás esperando por um processo. Eu tenho um caso mesmo de um cliente que chegou, o advogado estava com 34 anos quando começou o processo, e hoje o advogado está com 84 anos e o processo ainda não acabou. Então, esse código é importante porque, inclusive, ele traz mediação, traz arbitragem, que são instrumentos importantíssimos e necessários para até mesmo antes de começar o litígio, sentarem os dois, fisco e contribuinte, e chegarem a um acordo. Mas tem que ter um limite, por exemplo, processo decidido em prazo razoável. Sem ter um prazo e sem dizer o que é que acontece se o prazo não for cumprido, não adianta. Aqui tem um artigo interessante, direito do contribuinte de obter reparação em caso de sentença condenatória por crime de exação. Ou seja, se for penalizado o auditor fiscal como crime de excesso de exação, o contribuinte pode reparar danos. Só que a gente tem outras situações incríveis. Por exemplo, a pessoa é autuada em milhões, 400, 500 milhões, ou 100 milhões, 50 milhões, o que for autuado. Essa execução, esse processo administrativo vai para a execução, e na execução ele tem que dar garantias, tem que deixar presos os bens, se os bens não forem, tem que dar seguro-garantia, seguro-fiança, e isso tudo é um custo e um ônus. Aí depois o judiciário julga que o contribuinte estava certo, e aí só ele que arcou com esse prejuízo. Então, isso aqui é uma coisa também que eu acredito que nós temos que inserir sob pena da gente ter prejuízos causados por cobranças indevidas de tributo e somente o pagador de imposto que mais uma vez pagou a conta. Essa aqui diz respeito a todo mundo, inclusive sócios, diretores, etc. Porque lá tem o seguinte, são deveres dos contribuintes e daqueles que auxiliem no cumprimento das obrigações tributárias declarar operações consideradas relevantes pela legislação. Agora, veja, se o contribuinte não fizer, tem penalidade para ele. E aqui inclui diretor, gerente, advogado, contabilista, consultor, CEO, todo mundo vai poder ser incluído nisso aqui. Isso tem que ser retirado também. Outra coisa, exigir a apresentação dos documentos fiscais relativos às operações de que ele participar. Então, veja só, uma plataforma de marketplace que tem centenas de pessoas ali, ele vai ser obrigado a apresentar os documentos fiscais. E o contabilista, o consultor, todo mundo vai poder ser envolvido nisso. Então, isso aqui precisa ser alterado, senão você vai abrir uma porta que hoje não existe, expressamente na lei, para que os fiscos possam exigir isso aqui, não só do contribuinte, mas do terceiro. Veja, o contribuinte é obrigado a preencher as declarações dele, mas as operações de terceiro ele não pode ser responsabilizado. Outra coisa aqui também muito ruim, reportar à Fazenda Pública condutas irregulares de que tiver no conhecimento do desenvolvimento das atividades junto a contribuintes ou a terceiros. Então, veja, não só o contribuinte, mas como todos os auxiliares dele. E aqui pode ser diretor, pode ser sócio, pode ser todo mundo, porque o conceito está muito aberto. Então, o contribuinte tem que dever de quê? De apresentar os documentos dele, os fatos que ele participe, as operações. Mas com relação a terceiros, ele não tem. Até porque ninguém pode ser obrigado, é um princípio constitucional, a fazer prova contra si mesmo, né? Então, isso aqui está lá colocado e tem que ser alterado. Essa daqui é terrível. Essa daqui, até a doutora Adriana Rego, que é secretária adjunta, me deu razão na hora da audiência pública. Ou seja, em caso de haver responsabilidade tributária, poderá ser considerada responsável a pessoa que possui melhor condição para cumprir a obrigação. Então, você é um sócio lá de 2% numa empresa, o outro é sócio lá de 98%. Para responsabilizar o sócio, já existe todo o CTN que tem as causas próprias. Não é simplesmente porque não cumpriu a obrigação de pagar tributo. Tem que ter responsabilização se ele está envolvido na operação, se deixou de praticar alguns atos, etc.
E aqui vem uma coisa muito pior: atribuir a condição de responsável a quem tem melhor condição financeira de cumprir. Então, isso torna um perigo você ser sócio de qualquer empresa, sócio, acionista, etc. Então, isso aqui também tem que tirar, porque tem que obedecer o CTN, e o próprio Supremo Tribunal Federal já disse também com relação a essa questão de responsabilização que tem que estar na lei complementar, e a lei complementar já diz quando pode responsabilizar. Essa daqui não pode criar uma condição nova absurda, né? Porque só porque a pessoa tem melhor condição, não era gerente, não era responsável, e aí vai ter que assumir o crédito tributário para pagar. Então, a apuração da responsabilização terá que ser feita, e isso é uma proposta nossa, em procedimento prévio. Porque o que é que acontece hoje? O fiscal diz: você é responsável, acabou-se. A Fazenda Nacional vai executar e diz: você é responsável. A prefeitura, a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal, e aí a pessoa já começa a ter constrição de bens seus à penhora. Tem casos até de Bacenjudo que são bloqueadas contas, e ainda não ficou nem comprovado que ele é o responsável do caso. Então, isso aqui é um ponto muito grave que precisa realmente ser alterado. A nossa sugestão é o quê? A Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Federal, acha que alguém é responsável pelo pagamento de tributo, então vamos apurar a responsabilidade dele primeiro, fazer um procedimento prévio, onde é garantido o contraditório e ampla defesa, e só a partir daí é que ele vai poder ser responsabilizado. Eu conheço até o caso de Paulo, né, que sofreu um abuso com relação a isso, e tem mais. As responsabilizações todas hoje estão sendo com base em subjetivismo, conclusão. Porque fulano conhecia alguém que conhecia o outro, então é tudo responsável. E aí, nesse caso, tem que ser provado uma prova clara de desvio, de fraude, de várias coisas, como o próprio CTN já disse, apurado previamente as constrições de bens, né? E aí vem um assunto que eu sabia que já estava tramitando, mas não achei que era tão rápido. Quando eu passei quinta-feira, quinta-feira não, terça-feira, lá na Câmara dos Deputados, já ia ser votado a proposta, o PL 15 de 2024, que estabelece o conceito de devedor quanto mais, tá? Então, veja só. O código traz o seguinte, e o devedor quanto mais agora vai ser assim o diabo preto nesse negócio. Por quê? Porque ele vai ser a caça às bruxas. E o que é interessante, apenas foi dito pela doutora Lana até aí na última reunião do IUB, apenas 8% dos empresários são devedores contumazes. E o que é devedor quanto mais? O código traz traz um conceito interessante. Aquele que é devidamente identificado no processo administrativo, sujeito a duplo grau, apresentar débitos escritos em dívida ativa e valor consolidado que estabelecido na regulamentação, isso eu acho um erro, não pode deixar aberto, desde que comprovado que operacionalizava suas atividades com fraude contra o fisco, a ser comprovada mediante a demonstração. Então, aqui, para ser devedor quanto mais, teria aquela pessoa que está devendo com fraude, não é um simples devedor. E aí tem falsificação de documentos, simulação, então tem várias hipóteses, mas tudo envolvendo fraude. Isso é o que está no código, tá? E só que traz uma coisa também que eu considero absurda, artigo 34, o devedor, quanto mais, fica proibido de utilizar prejuízos fiscais de base de cálculo negativo e proibido de propor recuperação judicial, quer matar a empresa. Ora, se até Jesus tinha 2 ladrões do lado, ele disse: quem se arrepender vai comigo para o paraíso e perdoa um, aqui não. O cara não pode nem pedir, propor recuperação judicial, nem utilizar prejuízo. Então, essa parte do código, apesar dela estar boa com relação à fraude, tem que sair essa parte. Por quê? Porque não pode matar o empresário. Tem que dar oportunidade, claro, com as penalidades, tudinho, dele se corrigir. Mas o que é que acontece no PL 2024? Eu até falei isso hoje para o Nabil, que tem que alertar. Por quê? Porque ele ia ser votado essa semana, não conseguiram chegar a um acordo e ficou para outra semana. Mas veja só, no Código de Defesa diz que é fraude. Aqui não. Vai ser devedor quanto mais, incluído no cadastro fiscal de devedor quanto mais, no CFDC, quem possuir créditos federais sem garantias idôneas, inscrito ou não em dívida ativa, no âmbito administrativo judicial, em montante acima de 15 milhões e correspondente
a mais de 100% do patrimônio conhecido, assim considerado o total do ativo no balanço. Então, veja só, tem microempresa mesmo, eu tenho um caso, que é uma microempresa, quando pegou lá os débitos, com multa de 100%, etc., deu mais de 20 milhões. O patrimônio dela é menor, então ele já seria considerado devedor quanto mais. E as consequências, isso é no PL que está sendo votado. As consequências são muito ruins para quem é devedor quanto mais. Então, vem, possuir créditos tributários federais inscritos em dívida ativa de valor igual ou superior a 15 milhões em situação irregular por período igual ou superior a 1 ano. Então, você tem uma dívida que está devendo há 2 anos, você já vai ser devedor quanto mais. Isso tem consequências terríveis nesse projeto de lei. E aí, Nabil e Castilho, vamos ver como a gente consegue ainda ver se faz ajustes nesse PL, né? Aí vem, for parte relacionada. Então, um controlador, por exemplo, de uma empresa baixada ou declarada inapta nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos, em crédito tributário em situação irregular, cujo montante totaliza o valor superior a 15 milhões. Então, veja, o parâmetro aí está 15 milhões, que é um valor baixo, quer dizer, é um valor alto, mas isso para uma empresa, ela é muito ruim. E aí, o sujeito que incidir em quaisquer das hipóteses, basta uma dessas. Então, essa daqui, possuir créditos federais inscritos em dívida ativa de valor superior a 15 milhões em situação regular, essa daqui pode ser qualquer empresa, né? E o que é que eles consideram situação irregular? Aqueles créditos que não estejam suspensos ou que não estejam garantidos. Ou serão considerados créditos tributários devidos pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável tributário. Então, você pode ter um gerente, pode ter um sócio que não atua, pode ter alguém com a participação mínima, etc., que entra nessa situação irregular também e vai ser chamado de devedor quanto mais. Então, isso aqui é muito preocupante, o PL 15. Esse PL 15 traz coisas ótimas, traz a questão do bom contribuinte, que aderir ao CONFIA, que ele vai ter um tratamento diferente. Isso é excelente. Mas essa parte do devedor quanto mais, ela tem que existir, mas ela não pode ser tão aberta que aqui cabe qualquer pessoa. Então, isso aqui precisa realmente, no PL e lá dentro do Código de Defesa do Contribuinte também alterado, né? Lá no artigo 33, ele diz: considera-se como um único devedor para os fins propostos do devedor quanto mais, grupos societários de fato e de direito. Então, veja, você está num grupo societário, uma empresa é considerada devedor quanto mais, todos os demais vão ser. Ou seja, de fato e de direito. Mesmo que a sociedade seja legal, o grupo econômico seja legal, vai ser atingido. Se for de fato, também. Então, isso aqui requer um exame mais acurado e um trabalho, né? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é sobre as multas. Lá diz que tem que observar razoabilidade. Excelente. Aqui eu estou voltando ao Código de Defesa do Contribuinte. Então, o contribuinte que descumprir a obrigação principal acessória é proposto multa de 100%. Só aqui já está errado, porque na área federal é 75%. Essa multa tem que ser uma multa menor, 50%. Por quê? Porque aquilo que eu falei no início, o contribuinte lê, interpreta e paga, e aí vem o fiscal e diz o seguinte: ó, você interpretou errado, tome, multa 75%. Se for com fraude, 150%. E a fraude não precisa nem ser provada, basta ser deduzida. Então, aqui deve haver uma redução. E o que é mais interessante, fraudes, dolo ou simulação prevê o dobro da multa original. Nós temos estados que têm multa de 200% até 300%. Então, pode chegar um caso que o contribuinte vai ter multas de 600% sobre o valor do tributo, porque o código está permitindo. Aqui, a nossa proposta seria reduzir para 100%, com base em quê? Na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vem decidindo que nenhuma multa pode ultrapassar 100% da base de cálculo do imposto. Então, isso aqui precisa de ajuste, e aí convido vocês a se concordarem, a gente apresentar alterações. Outra coisa, atraso nas informações, 1% do valor do débito. Espera ainda. Se essa informação não atrasou nada do fisco, porque ele vai ser penalizado. E o fisco vai ter o quê? A nota fiscal, ele tem todas as operações. É um negócio tão grande que mesmo os auditores fiscais, tendo nos arquivos dele o SPED, escrituração contábil fiscal digital, etc., mesmo assim eles ainda pedem para o contribuinte apresentar de novo. Isso tem que acabar também, né? Uma outra coisa também.
má-fé do sujeito passivo com multa de 1% se não informar que a matéria está sob contestação. Então, veja uma grande empresa que tem um departamento jurídico e tem um departamento fiscal lá que apura os tributos. Chega o fiscal lá e pergunta, você tem ação? Ele não sabe. Às vezes foi um escritório que entrou com mandato de segurança lá, terceirizado, que ele nem tem conhecimento. Se ele não informar, é 1%. Espera ainda, nós estamos na era tecnológica. Então, nessa era tecnológica, a própria autoridade fiscal é que teria que pesquisar. Então, tudo que tiver em meio virtual não pode ser jogado para o contribuinte o ônus de informar, ainda punir se ele não informar, né? Aí vem o seguinte, tem que haver prazos. Tem contribuinte que fica de 1, 2 anos sob fiscalização sem espontaneidade, né? Então, tem que ter prazo para fiscalização, para julgamentos. Eu mesmo tive um processo agora que ficou 8 anos para ser julgado, só no CARF, por conta de greves, etc., acúmulo de serviço. Só que ele está lá, com bens arrolados, está sem poder vender bens, porque quando pede autorização para vender, não é dada, né? E aí fica esperando o julgamento. Então, resposta a consultas e petições, tudo isso tem que ter um prazo e uma consequência. Se não cumprir, preclusão do direito da fazenda, e aí o contribuinte tem reconhecido o seu direito. Pedidos de restituição. Outra coisa também, não faz mais sentido a gente ter um prazo de decadência e prescrição de 5 anos. Espera aí, 5 de decadência, 5 de prescrição, são 10 anos a faca no pescoço do contribuinte. Então, é o momento de começar a se discutir a redução desse prazo para 3 anos. Tudo hoje é no meio virtual. Veja, um processo de fiscalização, ele vai do fato gerador 3 a 4 anos, o processo administrativo de 4 a 7 anos, a dívida ativa e execução 7 anos. Então, no mínimo, em média, se gasta 14 anos para a Fazenda. A Fazenda também perde com essa demora que deixa de receber, só que está correndo Selic e juros, e multa, né? E aí vem, ou para ele ser desonerado, enquanto isso aí ele tem garantias que ele dá, seguro-garantia, pagando caro, etc., né? Nós temos, que é uma coisa também que a gente está fazendo nas propostas da reforma, vedar excesso de atos interpretativos. As leis precisam ser claras e não pode todo mundo ficar querendo fazer interpretação. E aí nós propomos lá na reforma, e aqui eu acho que também tem que ser considerado, uma Câmara Nacional de Interpretação e Uniformização da Legislação para o IBS e CBS. Você não vai poder ter o comitê gestor interpretando, as secretarias de fazenda dos estados interpretando, secretarias do município interpretando, a Receita Federal interpretando e o contribuinte todinho para cumprir isso aí. Então, temos sim que batalhar por essa Câmara Nacional de Interpretação. Até nós demos um apelido lá, a Lisa acabou de entrar, né? É CNU, a CNU que vai interpretar toda essa legislação para dar segurança para o contribuinte, né? Ser garantido acesso a informações processuais e com consequência. Reduzir as obrigações acessórias, né? E a primeira visita do fiscal necessariamente terá que ser para orientação. Não se admite mais que o fiscal lá já chegue dizendo eu não considero que você agiu certo, e aí não seja dado um prazo para ele se regularizar, não seja orientado, e aí já seja autuado e autuado com multas pesadas. Então, sinteticamente aí, eu quis apresentar para vocês o que é que está sendo debatido, sendo votado. Isso aqui já está sendo objeto de votação, eu já estive na audiência pública do Senado, e a gente não está participando das discussões para fazer os necessários ajustes. Então, fica aqui, mais uma vez, que o IUB tem sido um protagonista muito importante, ouvido, junto com as frentes parlamentares, que possa a gente fazer proposições no sentido de ajustar para que esse Código de Defesa do Contribuinte realmente venha ao anseio, atender aos anseios dos contribuintes, de ser uma lei complementar para que possa assegurar direitos e garantias e dar ferramenta para que ele possa se defender dos abusos do fisco. Obrigada por essa grande oportunidade, obrigada a todos aqui na sexta-feira, na quinta, né? Sexta-feira da Paixão é amanhã, véspera de feriado. Não quero deixá-los desassossegados no feriado, né? Para isso que a gente está vendo aqui para agir preventivamente. Obrigada e fica à disposição. Obrigado, Mary, pela sua bela apresentação mais uma vez, importante apresentação mais uma vez. Antes de passar as perguntas, eu acho que nós temos que lutar por muita coisa que você colocou aí e vamos ganhar essa luta, porque nós estamos lutando para ter um país melhor e isso passa pela fiscalização
nessa colocação que foi feita aí. Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar muito forte nas regras para fiscalização. Hoje, eles não têm absolutamente nenhum compromisso, caso eles errem. A tributação castiga, as multas castigam, e o depósito em juízo deixa muitas vezes a empresa sem nenhum capital de giro ou com pouco capital de giro. E eu acho que nós temos uma grande oportunidade de jogar forte no sentido de defender o setor produtivo, porque todos sabem que é o setor produtivo a base da riqueza da nação. E vai ser ótimo, porque nós vamos ter o Bernardo Api para poder dialogar com ele, mostrar coerência nessas colocações. E eu tenho certeza que nesse dia 23 nós vamos ter lotado lá o Instituto para que a gente possa ter a mobilização já das nossas 18 entidades que estão conosco e mais os empresários de grande prestígio, acho que tem que estar lá para mostrar essa presença importante e buscar essa mudança tão importante dentro desse processo que você colocou. Castilho, faz a primeira pergunta. Bom, doutora, primeiro, mais uma vez, obrigado. Eu sou um mero engenheiro, não sou advogado, portanto, o meu palpite aqui é como empresário. As leis complementares, elas têm uma importância fundamental porque elas vão impactar, né, direitos e obrigações fiscais das empresas, né? Eu concordo com a senhora que o fisco precisa ter um trabalho um pouquinho diferente do que ele existe hoje, que é um trabalho, principalmente nessa fase de transição. Nós vamos ter anos aí de praticamente dois tipos, dois modelos de impostos, né? O Congresso já está falando em acelerar esse negócio, acho que 10 anos é muito tempo. O Congresso já está falando em acelerar, o próprio Arthur Lira disse isso outro dia. Mas eu concordo com a posição da senhora que o fisco precisa ter um papel de orientação, o contribuinte precisa ter um prazo regular, um prazo para regularizar a situação, e aí sim as atuações e, obviamente, as contestações. A minha pergunta para a senhora é o seguinte: a senhora não acha, e aí eu estou sendo um pouco pretensioso, que a gente deveria tentar colocar dentro de um projeto-lei que o fisco tem um prazo máximo para fazer tudo isso e, uma vez esse prazo vencido, é pró-contribuinte? Concordo inteiramente. Essa é a minha ideia, que a gente estabeleça prazo para fiscalização, prazo para orientação. E se ele não terminar a fiscalização no prazo, que seja considerada a volta da espontaneidade do contribuinte para ele regularizar a situação, entrar com mandado de segurança, o que ele quiser, né? Porque, senão, hoje o contribuinte fica à vontade, o auditor fiscal, e aí é federal, estadual, municipal, para agir quando quiser, como quiser, e etc. Então, tem que ser botado limites nos poderes. Poderes amplos e ilimitados, eles não laboram para a segurança jurídica e para o direito dos contribuintes, dos pagadores de tributos. Eu vejo que isso seria muito importante, tá? Ser parte de uma lei, né? De um projeto-lei, e não uma normativa, porque um projeto-lei ele precisa ser cumprido, tem muito mais força, né? Inclusive para se alterar no futuro é mais difícil, né? E hoje, né, os números que nós temos, em média, esses grandes questionamentos, essas brigas tributárias da empresa, em média, levam 18 anos. É 18 anos e alguns meses, mas pensar num negócio que é 18 anos, num grupo, num país onde a média de sobrevida de uma empresa pequena, de 4 anos, é muito, é desproporcional. Então, eu acho que sim, o contribuinte precisa ter a sua responsabilidade, uma autorregulação, alguma coisa assim, um prazo para ser orientado, cumprido, mas eu acho que nós devemos, doutora, propor um prazo bem razoável para que o fisco ou a União chegue a uma conclusão sobre esse negócio, porque senão deixa lá em cima de uma mesa 18 anos, o dinheiro não é corrigido, quando é corrigido por um indicador que não faz o menor sentido, e o empresário está
gastando sobre isso. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar em qual seria um prazo razoável para que, uma vez todo o processo fosse para julgamento, que esse julgamento tivesse um prazo máximo para acontecer. Obrigado, Castilho. Deixa eu pedir para o Juarez, do Grupo Randon, fazer a pergunta dele. Juarez. Obrigado, Abel. Doutora, parabéns, excelente, como sempre. A pergunta aqui tudo que a senhora colocou é de extrema relevância. E sempre tendo presente, né? Quem paga os impostos são quem gera os impostos, né? Então, contribuinte, o pagador de impostos, etc. A pergunta, por que tudo que foi apresentado até aqui, que a senhora apresentou, ele vem com essa conotação no sentido de quase que uma punição, quase que uma falta de consideração com os contribuintes? Isso é da nossa história, isso é de quem está, nesse momento, determinando isso? É Congresso? E como que, na sua avaliação, a gente pode fazer com que mude isso no Brasil, de que se tenha uma visão diferente? O empresário, ele não é um sonegador, ele não monta uma empresa para sonegar imposto. Qual é a sua visão em relação a isso? Primeiro, por que vem com essa conotação, veio desta forma, e o que a gente pode fazer, especialmente no IUB, para que a gente mude isso, não só neste caso específico, mas outras questões em que se tem uma visão diferente em relação ao empresariado, ao empreendedor, ao empreendedorismo. Não sei se eu me fiz entender na pergunta, mas é uma coisa que gera muita ansiedade no empreendedor, no empresário. Obrigado, doutora Irmã. Obrigado, Nabil. Parabéns pela excelente exposição aí, doutora. Obrigada. Fico contente, né, de ter tornado claras as coisas. Veja, o código ele tem muita coisa boa, mas tem esses pontos que precisam ser ajustados, senão, sob pena desses aqui, estragarem os outros. Uma mudança de cultura demora muito tempo. E como é que você muda a cultura? Para o lado do contribuinte é punição, mas e para o outro lado, o que é que acontece? Então, o código tem que vir com consequências e caberá, e aí fica a proposição, o que é que o IUB pode fazer? Veja, esses projetos foram de autoria do senador Rodrigo Pacheco e estão na relatoria do senador Efraim. Então, o setor empresarial precisa se manifestar, porque é ele quem paga e é ele que vai sofrer essas consequências. Então, essa questão da responsabilização, quem tem melhor condição, etc. Então, são pontos muito graves que necessitam de uma atuação, porque senão todo mundo passa lá. Veja, eu mesma, quando li isso, todo mundo se surpreendeu, inclusive a secretária adjunta. Nossa, a gente não tinha lido assim. Eu disse, mas eu li assim e está aqui, né? Então, realmente, cabe a entidades, e aí a importância do IUB, no sentido de agregar e levar os parlamentares para ouvirem, porque a maioria deles não lê o que está acontecendo. Você via lá na hora da audiência falando, a maioria nem estava prestando atenção. Então, acha que está lá, vem com o regime de urgência, passa, por exemplo, esse PL 15 mesmo do devedor quanto mais, ele veio com regime de urgência, tanto é que o próprio governo lá retirou para ele não trancar a pauta, mas era com regime de urgência para ser votado essa semana. E aí ia passar o seguinte, a empresa está devendo 2 anos, mais de 15 milhões, e acabou. Se não tem garantia, vai ser considerado devedor quanto mais. E as consequências são terríveis, né? Então, você tem razão e cabe atuação. O setor empresarial, muitas vezes, ele fica omisso, voltado para os negócios dele, claro, porque o negócio dele, o core business, está ali agindo para a sua empresa funcionar. E deixa de pensar. Aí fica a importância da atuação das entidades, né? E o IUB, assim, eu estou super feliz de fazer parte, porque o IUB tem se mostrado um verdadeiro protagonista nesse aperfeiçoamento da legislação para que possa atender aos anseios dos empresários e da sociedade, né? E aí já fica, eu aconselharia, inclusive, a gente fazer as propostas de ajustes, convidar o senador Efraim, para que os empresários mostrem os sentimentos dele em relação a tudo isso. Ótimo, muito obrigado, doutora. Obrigado, Juarez, obrigado, Merielbi. Eu queria passar agora para o Paulo Cavalcante, que é o presidente da Associação Comercial da Bahia, e depois o Fauzi Amush, nosso grande amigo Fauzi Amush, vai fazer uma pergunta. E eu vi aqui mulheres no tributário também estão com presença firme, a Carolina Brasil.
Tudo bem, Carol? Depois você prepara uma pergunta aqui para tua amiga Marielbe também. Vamos lá, Paulinho. Bom, gente, boa noite. Já vinha conversando com vocês mais cedo, mas vamos lá. Mas vocês sabem muito bem que é exatamente a questão de que o que dá impressão é que o código não é um código de defesa do contribuinte, né? E sim, de novo, a força exatamente da nossa fazenda é tão grande junto ao nosso Congresso, né, que eles terminam influenciando, e isso nós escutamos no IUB também. Escutamos exatamente os deputados e os senadores dizerem, eles estão lá dentro direto, e a gente não está fazendo a mesma pressão, não está tão preparado quanto eles. E o IUB, eu de novo digo, já disse isso a Nabil e a Castilho, ao João, 500 vezes, vou dizer 501, estão fazendo um trabalho fantástico para a mudança, inclusive cultural, do país, que foi a preocupação que fizeram a pergunta aí, como é que se muda a cultura? Se muda a cultura com consciência participativa. Eu venho insistindo nisso o tempo todo. Todos sabem da minha história, da história de Paulo Cavalcante, da história da alquimia, da história da destruição da Sazil, da história do Evandro Quantumais, né? Sabem que eu sou um recém-advogado, e todos sabem também que a questão do Quantumais, a gente viu, eu vivi, foi o segundo caso em Santa Catarina, né, da questão de se criminalizar a dívida. Imagine que, no meu caso, doutora, só para vocês entenderem, era questão de R$ 36.000, atraso de 3 meses de R$ 1.000, só para vocês entenderem mais ou menos. E eu virei um devedor quanto mais, me defendi e tive a decisão favorável, dizendo exatamente que só pode existir o devedor quanto mais se ficar comprovado o dolo. Ótimo, decisão está lá. Assim como também a questão do grupo empresarial, da confusão patrimonial, essas questões também, como tem na segunda turma aqui em Pernambuco, né? Nós estamos tendo exatamente grandes vitórias, afastando exatamente tudo que esse código do defesa do contribuinte está trazendo, como a doutora apresentou para a gente. Então, a preocupação que eu tenho feito muito, perguntado muito, questionado muito ao João, sempre, é o que é que a gente tem que fazer rápido. Fiquei muito feliz quando trouxe exatamente para agora, para essa discussão, essa questão, tanto do nosso Código de Defesa do Contribuinte, que a gente precisa exatamente estar em cima dele, que é importante, resolveria vários problemas nossos, como também a questão do devedor quanto mais. Então, na realidade, a minha pergunta é exatamente essa, que eu já fiz a João, estou fazendo de novo aqui, o que é que a gente, mais rápido possível, tem que fazer? E como é que a gente prepara essa equipe fantástica, na Bio também, para a gente, para que a gente venha juntos pressionar, para que a gente consiga efetivamente transformar esse código em um verdadeiro código do contribuinte, e não do verdadeiro código de quem está matando as galinhas dos ovos de ouro, que somos nós, produtores desse país de impostos. Era isso aí. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião também. Na realidade, você trouxe bastante reflexões, ou seja, o setor empresarial é quem está sendo prejudicado, então ele tem que se manifestar. Eu, particularmente, estou elaborando em cima desses pontos várias sugestões de alteração, tá? E vou apresentar para vocês. Vou apresentar também lá junto o senador, mas vai ter muito mais força um setor empresarial e uma entidade como o IUB se juntar e apresentar para ele do que simplesmente uma professora, uma jurista, não tem o mesmo peso. Então, é se juntar, fortalecer e levar essas mudanças para que possa mudar a cultura através de quê? Trazendo um novo código, a gente possa mudar o Brasil, mudar essa relação tão ruim entre fisco e contribuinte. Isso é uma relação de colaboração e não a relação de conflito. Nós temos Obrigado, tempo Paulinho. porque já foi aprovado na Câmara de Deputados, né? E está no Senado, não é isso? Não, ele começou no Senado. Ele ainda não passou pela Câmara dos Deputados, certo? Pronto. Porque foi Ótimo. autoria do senador Rodrigo Pacheco e quando eu Ele vi, veio estava do passando Senado, despercebido. Paulinho, veio do Senado. Agora que ele vai entrar na Câmara. Obrigado. Obrigado, Paulo. O Fauzi, tudo bem, Fauzi? Oi, Nabil, boa noite. Então, faça a sua pergunta, meu amigo Fauzi Amushi. Fazer ela rapidinho e vou trazer uma notícia. Boa noite a Marielbe aqui, nossa professora querida. Ela diz que mulher bonita, mas olha, a inteligência dela supera qualquer tipo de beleza, viu? O Jorginho Eckde aqui do Rio Grande do Sul acompanhando a gente, o Castilho.
o Paulo Cavalcante, ontem tivemos com o Aldan também, viu, Paulo? Ele mandou um abraço para você. Mas eu trago uma notícia. Ontem eu falei com o ministro Fernando Haddad, né? Eu tracei com ele rapidamente alguns pontos, né? E eu disse para ele que a gente estava engajado na frente parlamentar do empreendedorismo. Ele falou que está à disposição. É só convidar que ele vai e tem todo o interesse. Inclusive, ontem saiu uma notícia do Caged que subiu o emprego, estava todo mundo eufórico, tal, não sei o quê. Mas eu disse para ele, ó, ministro, é o seguinte, haveria alguma possibilidade, dentro da lei complementar, né? Logicamente que na contabilidade, no orçamento da União, de dar, quando entrar em vigor o Código Novo Tributário, fazer uma anistia ampla e geral no Brasil, para libertar todo mundo e todo mundo poder trabalhar. Ele me olhou com cara de surpresa, né, como se eu fosse um menino, né? Mas, conversando com os pares nossos lá na Fiesp, eles acharam muito factível esse tipo de assunto. O segundo assunto que eu abordei com ele, que eu já tinha abordado com a doutora Merielbe, é que a pretensão dos promotores e procuradores receberem prêmio por, pela iniciativa de ir em busca daquilo que tem que ser procurado judicialmente, isso é vamos dizer, quase que um crime assim, camuflado, né? Então, deveria ter uma contrapartida do contribuinte da mesma forma, né? Que seria, vamos entender, o contribuinte que eventualmente consegue manter suas contas em dia, etc., etc., haveria uma progressão meritória de redução na quantidade do seu imposto. Eu quero dizer o seguinte, se o sujeito paga 1 milhão por ano e paga direitinho, no ano seguinte ele teria direito a um prêmio de 2% que fica reservado para ele abater na conta dele. Isso não é uma coisa justa, tem que ter contrapartida nas coisas, né? E a terceira coisa que eu coloquei para ele foi a avidez dos juízes hoje. Os juízes hoje, eles, na área fiscal, né, eles parecem mais procuradores e promotores do que juízes, né? Porque eles não buscam um equilíbrio. Na verdade, eles se vangloriam de buscar junto que conseguem trazer o recurso para dentro, o que não é verdade, né? Porque, vamos entender, à medida que um juiz ele perde o equilíbrio, ele concorre com que a empresa perca, vamos dizer, funcionários, né? Perca empregos. E o objetivo do Estado é dar empregos, né? Então, à medida que ele recolhe esse recurso que vai para o Estado vai aplicar esse recurso para fazer emprego. Mas está destruindo emprego. Então, é uma coisa coisa de meio termo técnico aqui, é uma esquizofrenia tributária, né? Então, eu acho que talvez encaixar dentro da margem tributária algum dispositivo que impeça que, mesmo diante de uma cobrança rígida do imposto, mesmo que judicial, impeça que haja um quadro de desemprego. Se isso chega a ocorrer, o Estado passa a ter responsabilidade conjunta com o empresário. Não estou dizendo aqui de quem desvia o dinheiro para o exterior. Esse é criminoso, não tem nem o que discutir e tem que ter uma legislação à parte. Mas estou querendo dizer o seguinte, o sujeito que sonega, ou mesmo o fraudador, que o dinheiro dele está aqui, ele está aqui. De qualquer forma, ele está gerando emprego da mesma forma que o Estado ia gerar. Ele precisa ter uma sanção, ele precisa ter uma condenação, etc., mas que não leve à perda do emprego e à disfuncionabilidade da empresa. A senhora concorda, doutora Miriam? Essa é a minha proposta. Concordo. Aliás, deixa eu só interromper um pouquinho. Eu tive hoje à tarde no escritório do Heleno Torres, que é o professor titular tributário aqui conheço.
da escola da Universidade de São Paulo. Conheci ele lá de Pernambuco também, né? De Agora, Pernambuco também. E deixa eu colocando essas proposições para ele, aqui entre nós, né, que nós estamos, mas ele falou assim, olha, tem muito juiz ambicionando poder subir para desembargador. Então, ele trabalha no sentido da ambição dele, não no sentido da ambição de trazer justamente o equilíbrio, aquilo como deveria ser, né? Então, são as palavras dele. Eu acho que, então, o que eu estou falando não está muito errado. Muito né, você obrigado. Viu? está certo. Inclusive, esse PL 15 que está sendo votado, ele, que já ia ser votado essa semana, ele tem várias coisas para o bom contribuinte, a questão de aquele que cumpre suas obrigações. Só que ele é só para a área federal. Então, eu acredito que a gente colocar isso que você está propondo, que eu acho muito interessante, no sentido de ser criado um bônus, um prêmio para o contribuinte que paga tudo em dia, etc., a questão do emprego, para ter um olhar melhor. Porque nem sempre o contribuinte não paga porque está querendo sonegar. Ele pode não estar pagando porque não pode, né? Então, é importante que a gente também pense nesse sentido e vou refletir como incluir já no Código de Defesa do Contribuinte alguma coisa, tipo um bônus para o bom contribuinte que paga em dia, etc., e pode estar passando momentaneamente por uma situação de dificuldade financeira e não só tratado com... Ou seja, se investe muito mais em 8% que não paga do que nos 92% dos contribuintes que pagam em dia e corretamente suas obrigações. Então, vou refletir como incluir isso no Código de Defesa e apresentar também essa proposta para, se o IUB abraçar, a gente apresentar aí para o relator, o senador Efraim. Viu, Bom, Obrigada. eu vou... Só mais uma coisinha, Nabil, rapidinho. Uma outra proposta também é o seguinte: no Brasil inteiro a gente tem camelôs e tem barracas nas calçadas, né? Estão trabalhando, senão estariam roubando, tudo bem. Mas eu entendo o seguinte, que aquele lojista que é mais prático, né, que tem uma barraca na frente da sua loja, ele tem que estar isento de imposto para poder trabalhar da mesma forma que o sujeito está ali, né? Isso é um dispositivo na lei que talvez seja uma novidade, mas pode ser uma coisa criativa de impacto muito forte. Obrigado, Amushi, pela tua contribuição. Eu, antes de encerrar, quero passar a palavra para o Castilho, mas antes queria agradecer mais uma vez o Grupo Savoy, na pessoa do Márcio Bevilacqua, que está aqui com a gente, o Hugo Enéas Salomone, que desde o início dos nossos trabalhos aí no Instituto, está a gente aí ajudando, apoiando o nosso movimento. E hoje quem está patrocinando, que é do grupo, né, o Shopping Interlagos, que é um dos shoppings que faz parte do grupo Savoy. Castilho, faz a última colocação e você faz o encerramento. Ô, Nabil, o Antes, Kennedy eu vou queria fazer uma passar para o pergunta. Oi, Jorge. oi. Fala, Mari. Espera aí, O, Jo- Castilho. Fala, o Mari. Jorge, Era Espera aí, isso. Castilho. É o Fala, Jorge Mari. que estava querendo fazer uma pergunta. o Jorge, o Jorge? Jorge também tinha uma pergunta. Eu vou só fazer uma Tá contribuição bom. que eu queria deixar aqui para vocês, e a MUSH tem a ver com um pouquinho o que você disse. Nós estávamos trabalhando, e aí é um assunto interno, né? Aqui nós estamos entre amigos. Nós estávamos trabalhando no ano passado, no final do ano passado, para o seguinte: nós é um grupo de entidades e o IUB, tá? Este grupo estava debatendo. Estima-se que hoje, em questionamento, em disputa, existe um valor na casa dos 5 trilhões de reais sendo discutido, né, neste prazo aí que leva a média de 18 anos. Agora nós temos a reforma tributária aprovada e possivelmente no primeiro semestre nós vamos ter aí um grande número de leis complementares já aprovadas. Uma vez apresentado isso, nós vamos voltar, Fauzi, com um projeto que a gente estava desenhando, que não é aquilo exatamente que você disse, que é isentar ou dar sei lá, cancelar.
mas e sim criar um modelo de refis muito forte, muito acelerado, para as empresas encerrarem as disputas. Porque você imagina o seguinte, se a adesão, só estamos falando de 5 tri, se a adesão for 20%, é por adesão. Nós estamos falando hoje de um valor que vai aumentar o PIB brasileiro em cerca de 12 a 13%, não, um pouquinho menos, de 11 a 12% o PIB, só com esse recurso voltando para a economia, independentemente das encrencas. Então, sim, é uma ótima ideia. Eu acho que nós já estamos trabalhando, inclusive, só para você saber, esse projeto de lei já está escrito, nós debatemos com o pessoal no final do ano, é que como veio essa reforma e vieram as discussões da lei complementar, nós tiramos o pé, deixa aprovar a lei complementar e, em seguida, uma das ideias é entrar para um grande projeto de refis nacional, que aí seria por adesão, óbvio, mas um projeto muito agressivo, que retirasse esses 5 trilhões de reais, aproximadamente, que está lá em depósito judicial e colocasse isso novamente na economia. Então, é um anúncio que eu queria falar. Jorge, a bola é sua. Obrigado, Castilho, obrigado. Obrigado ao Instituto por propiciar aí o debate. E é sempre um prazer e uma alegria ouvir a doutora Mary e aprender com ela. Bom, a questão, doutora Mary, é o seguinte: processo judicial, né? O nosso grande problema no Brasil, não só no processo, mas muitas coisas, é a insegurança jurídica, né? Os tribunais superiores já vieram a súmula vinculante, depois repercussão geral, recursos repetitivos, e vem uniformizando algumas decisões que são aplicadas nos demais processos, os juízes se vinculam a elas, mas há fatos que, até chegarem a isso, né, vão aniquilando muitos contribuintes, muitos empresários, até o Supremo, até o STJ pacificar alguns pontos, a gente vai sofrendo ao caminho. E um ponto que me parece que precisa haver uma segurança e tirar um poder máximo que as procuradorias possuem é os prazos para trazerem a responsabilidade para terceiros, né? Hoje a gente já tem uma situação consolidada quanto a sócios, quanto a administradores, né? Há prazos ali, a contagem a partir da citação da pessoa jurídica, inicia o prazo de 5 anos, que, se for reduzido, vai ser muito bem-vindo. Mas para trazer terceiros, né, muitas vezes se usa a teoria da ciência do fisco. Quando o fisco tomou ciência para atribuir responsabilidade a alguém ou ao administrador, né? E isso fica praticamente um cheque em branco para o fisco. O fisco ele decide e, convenhamos, o Poder Judiciário muitas vezes é conivente com isso. Então, a minha pergunta, objetivamente, é se há alguma previsão nesse Código de Contribuintes de uma fixação de um prazo, né, preclusivo para que a Fazenda possa responsabilizar terceiros a partir do início do processo judicial. Esses terceiros sejam sócios, administradores ou o grupo econômico, digamos assim. Obrigado por todos e boa noite. Você tem razão, não é? Porque você fica, às vezes, o processo rola, depois de 10 anos aparece o terceiro e a chamada e acabou-se, né? Então, não tem nenhuma previsão nesse sentido, e aquilo que eu disse, tem que começar a botar prazos para a Fazenda para que seja assegurado o direito do contribuinte. Então, esse pode ser uma das possibilidades realmente da responsabilização de terceiro definida, porque lá no Código Tributário você tem no artigo 173 e 174 do contribuinte, e não tem nada quando se fala do responsável. Eu acredito sim que você tem razão, agora é uma boa oportunidade da gente colocar prazos em tudo, né? Não pode ficar, até quem mata tem um prazo prescricional para ser condenado, e o contribuinte não, fica aberto isso aí. E o terceiro, para ser responsabilizado, muitas vezes apenas por mera suspeita, pior ainda. Então, você tem razão, também vou refletir sobre isso, e eu gostaria exatamente de aproveitar esse momento e deixar a porta aberta para que vocês
Ou seja, quem sente na pele, lá no chão da fábrica, né, é quem tem que sugerir hipóteses que a gente não conseguiu pensar todas, né? Então, oportuna aí sua reflexão e sua sugestão. Já está anotada, tá? Obrigada. Castilho, você que gosta de falar muito, encerra para mim, por favor. Doutora, mais uma vez, um orgulho de ter a senhora do nosso lado. Boa Obrigada. noite, pessoal. Abraço a Boa noite, todos. obrigado. Uma Obrigada. salva de Boa palmas aí para a Páscoa, né? doutora. Estamos Feliz juntos. Páscoa. Tá? Não Tchau, coma tchau. muito ovo. Doutor, Palmas para a parabéns aí, doutora parabéns. Elbe. Tchau, tchau, parabéns. Boa noite. Boa noite, parabéns. Boa noite. Parabéns, doutor. Obrigada. Obrigado.